Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um evento em formato webinar do Banco Carregosa, hoje dedicado às perspectivas para os mercados financeiros neste ano de 2022. Este é um tema que atrai sempre bastante interesse e hoje, neste ambiente de mercado, não será certamente diferente. Vamos ter hoje uma sessão composta por três intervenções, em que iniciarei o programa com uma apresentação relativamente à visão macroeconómica global e como essa visão se repercute no nosso posicionamento em relação aos ativos financeiros, e depois essa primeira apresentação mais global será enriquecida com duas visões mais especializadas em cada uma das áreas. Teremos também connosco o Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa e especialista na área do mercado de dívida obrigacionista e que nos dará também a sua visão relativamente aos mercados financeiros sobre o prisma de quem acompanha as dinâmicas mais com um olhar especializado na rúbrica de dívida e depois será seguido pela apresentação da Rina Guerra, a nossa responsável pela área de ações e que dará um pouco mais de cor à nossa visão atual para este ano, trazendo-nos também essa perspectiva de quem acompanha os mercados sempre num prisma um pouco diferente, no prisma de quem adquire os negócios e, portanto, com sempre um foco no lucro das empresas e como se perspectiva a evolução dessa métrica ao longo deste ano que, como sempre, é pleno de desafios e de incertezas. Apesar de estarmos num formato webinar, será sempre muito interessante para nós termos algum feedback de todos os participantes e por isso gostava de vos convidar a utilizarem a funcionalidade de chat que têm nesta ferramenta, onde poderão colocar-nos questões e observações ao longo de toda a apresentação. Esses comentários e questões não vão ser partilhados com os restantes participantes, mas estarão a ser recebidos e monitorizados pelo nosso backstage e serão oportunamente portanto, respondidos, nomeadamente na parte final do webinar, onde contamos ter um tempo dedicado às respostas dessas mesmas perguntas. Portanto, desde já agradeço o vosso interesse no nosso webinar e sem mais demoras iria começar pela minha apresentação para dar início então formal a este evento. Portanto, relativamente àquilo que vos venho cá apresentar hoje, será uma visão mais panorâmica sobre a conjuntura macroeconómica e como é que isso impacta os ativos financeiros, nomeadamente nesta conjuntura em que, como todos sabemos, estamos a ter que lidar com um fenómeno relativamente novo para quem está no mercado na última década, que é lidar com a inflação. De facto, é muito relevante para definir uma estratégia de investimento identificar a priori qual o contexto macroeconómico em que nos vamos situar no futuro, nomeadamente em relação a duas variáveis: o crescimento económico e a inflação. São duas variáveis cruciais para conseguirmos antever qual o panorama económico e qual a estratégia que temos que seguir em termos de investimento para almejarmos os resultados que todos esperamos, que é a defesa do nosso património e, se possível, o seu crescimento. E, de facto, como vemos aqui no gráfico da esquerda e da direita,
para cada quadrante em que nos situemos em relação a essas duas variáveis, existe um conjunto de ativos que tenderão a performar melhor nessa situação. Aqui o gráfico da direita é um pouco baseado no investidor norte-americano. Para quem está na Europa, haverá aqui algumas adaptações a fazer, mas serve essencialmente para mostrar a razão de ser da importância de descobrir a priori como se vão comportar nos próximos meses estas duas variáveis, crescimento e inflação. Relativamente ao crescimento, aquilo que verificamos, e apoiando-nos aqui um pouco nas perspectivas de crescimento do World Economic Outlook do FMI, divulgadas recentemente, em janeiro, verificamos que a expectativa é de um crescimento robusto, em termos globais, um crescimento real de 4,4%, que é um pouco inferior àquele que tivemos em 2021, mas 2021, como sabemos, foi um período de recuperação face à forte queda que tínhamos tido no ano anterior devido à questão pandémica e, portanto, temos uma normalização do crescimento para um nível não tão acelerado como 2021, mas ainda assim bastante robusto. E, acima de tudo, acaba por ser uma métrica que reúne uma baixa incerteza, portanto, não que há garantias de que o crescimento se vá materializar conforme as projeções, mas de facto as projeções estão todas elas a apontar neste sentido e não há muitas razões para esperar que o crescimento se desvie muito deste valor, porque ainda há um caminho de recuperação a fazer para o crescimento potencial das várias economias e, portanto, esse será um caminho relativamente fácil de seguir pelas várias economias. E olhando aqui para o gráfico da direita, vemos precisamente isso, enquanto a China, no gráfico em baixo, foi a economia que mais rapidamente recuperou a sua linha de tendência de longo prazo a nível de crescimento, as outras economias ainda estão um pouco mais atrasadas na recuperação desse crescimento. Os Estados Unidos até já atingiram o crescimento ao nível do PIB que tinham antes da pandemia, mas ainda não recuperaram o que deixaram de crescer nesse período e, portanto, ainda há aqui um caminho de recuperação que vai facilitar o alcance destes valores mais baixos de crescimento, mas ainda assim bastante simpáticos e que vão dar suporte aos ativos financeiros. A grande incerteza este ano prende-se precisamente com a evolução da inflação. A inflação tem vindo a surpreender pela sua força e pela sua durabilidade. Começou por ser um facto muito relacionado com os estrangulamentos nas cadeias de distribuição que assistimos um pouco por todo o mundo relativamente à pandemia, mas a sua duração está a surpreender um pouco tanto os investidores como os bancos centrais, que por isso estão também já a anunciar uma postura mais dura em relação à inflação. Como vemos aqui no gráfico da esquerda, a inflação está a ser transversal a todos os setores, todos eles referem a necessidade de aumentos de preços, mas ainda não cobrem todas as geografias. Temos efetivamente geografias em que a questão inflacionista é um problema mais latente e outros onde ainda é algo que não acontece no presente. O caso dos Estados Unidos será o caso mais quente, onde a inflação está a ameaçar tornar-se um pouco mais duradoura, até porque começa já a refletir-se nos salários dos trabalhadores e gerando assim um fenómeno de segunda ordem de impacto na inflação, seguido também pelo Reino Unido, que também tem um mercado de trabalho bastante estrangulado, devido também à questão do Brexit, e por isso são as geografias onde a situação da inflação está mais crítica, sendo que depois na Europa temos situações bastante distintas. Na Alemanha também se sente alguma pressão inflacionista, enquanto que nas outras geografias da Europa essa situação é menos crítica. Contudo, não podemos deixar de ter em atenção que tanto a China como o Japão, dependendo das métricas, mas possivelmente a segunda e terceira maior blocos económicos do mundo, continuam sem pressões inflacionistas e, portanto, temos aqui uma válvula de escape relativamente a esta pressão.
E olhando um pouco para dados mais finos que nos possam tentar indiciar como vai evoluir a inflação nos próximos meses, aquilo que vemos é que a questão dos estrangulamentos das cadeias de produção tem vindo a perder alguma relevância, ainda está em níveis bastante elevados em termos históricos, como vemos aqui no gráfico da esquerda, o número de empresas que referem essa situação como um problema está a diminuir, apesar de estar em valores elevados, e o preço das matérias-primas, que também tem sido uma das causas deste surto inflacionista, está pelo menos a estabilizar. E, como vemos aqui, é uma série um pouco errática, não dá para tirar grandes conclusões de cada inflexão, mas nota-se pelo menos uma tendência para lateralizar e não se agravar. Mas dentro das matérias-primas há uma que se destaca, que é a energia, e aqui sim nota-se que ainda não há propriamente uma estabilização nas referências ao custo da energia, bem como o trabalho. Relativamente ao trabalho em termos globais, também há uma grande pressão relativamente aos custos dos trabalhadores, como vimos, será mais acentuado no caso dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas globalmente também começa a ser algo que preocupa os empresários e por isso a dar-nos aqui alguma visibilidade de que a inflação não será tão temporária como inicialmente previsto, mas que será mais duradoura. O que nos parece é que enquanto os salários nas economias onde a situação está mais aquecida, como nos Estados Unidos, estiverem a crescer a um ritmo inferior ao da inflação e da produtividade, a situação será para uma inflação que tenderá a caminhar no sentido da normalização e não ter uma caminhada descontrolada e, portanto, temos aqui uma inflação que não será tão temporária como inicialmente previsto, mas que irá convergir de uma forma mais gradual para os targets dos bancos centrais. E então, onde é que isto nos coloca? Portanto, este slide também já nos será familiar desde há pouco. E também para quem nos acompanha há mais tempo nestes webinars deverá conhecê-lo também das apresentações feitas há um ano atrás, em que nos posicionávamos para o biênio 2021-2022 como um cenário central do bom inflacionário e víamos, no fundo, esse seria o cenário central, depois teríamos 3 outros cenários para onde a economia poderia caminhar. Um ano depois, vemos que a inflação acabou por ressurgir, algo que há um ano atrás havia ainda alguma incerteza na capacidade das economias gerarem essa inflação e por isso 12 meses depois temos aqui uma maior certeza, temos num cenário de inflação e de crescimento e por isso estamos num cenário de boom inflacionário e aqui nos devemos manter durante mais alguns meses, sendo que neste momento o maior risco para sairmos deste cenário será os bancos centrais se assustarem com esta inflação e travarem a economia de forma mais abrupta e lançando a economia num cenário de estagflação, que não é o nosso cenário central. Consideramos que os bancos centrais vão manter as taxas reais em níveis baixos ou até mesmo negativos e isso contribuirá para um desacelerar gradual do crescimento económico e da inflação sem lançar a economia num cenário de estagflação. No entanto, o risco de estagflação existe e devemos tê-lo presente na hora de definir a nossa estratégia de alocação de ativos. E assim, relativamente ao processamento de alocação de ativos que esta visão macro nos recomenda, será uma exposição maior à liquidez. Portanto, estamos à espera de um mercado financeiro em 2022 com alguma volatilidade, aliás, como temos vindo a assistir. Há aqui uma alteração face àquilo que se assistiu na última década em relação ao comportamento da inflação e há aqui ajustes que têm que ser feitos, há aqui algumas rotações setoriais que vão ocorrer e por isso a liquidez acaba por ser uma fonte de estabilidade às carteiras, ao mesmo tempo que permitirá, em momentos de maior volatilidade, eventualmente usar esse buffer oportunisticamente para aumentar a exposição aos ativos que se afastem mais do seu valor. Relativamente às obrigações, alguma cautela. No ambiente de subida de taxas de juros, de inflação,
obrigações, taxa fixa de longos prazos, têm um risco de taxa de juros bastante elevado e serão ativos que devem estar afastados das carteiras, mas as obrigações com risco de crédito no ambiente em que ainda há crescimento económico, de uma forma seletiva, podem acrescentar aqui algum valor às carteiras, até porque tem essa almofada de segurança de ter um juro mais elevado e por isso normalmente em prazos mais curtos e por isso também a não serem tão impactados pela inflação e até em alguns casos os agentes mais alavancados podem beneficiar dessa mesma inflação, nomeadamente se estiverem em setores com algum pricing power. E esse é efetivamente o grande tema quando pensamos também na parte acionista. Num cenário de inflação, as ações tendem a ser, em média, mais resilientes do que as obrigações, tendem a ser afetadas, tendem a ter alguma volatilidade e tende a haver uma grande dispersão entre os vários valores acionistas, uma vez que há empresas que têm capacidade de repercutir o aumento de custos no preço de venda dos seus bens e serviços, e essas empresas conseguem, no fundo, ter os seus lucros indexados à inflação e não serem tão prejudicadas. No entanto, as empresas que não têm esse pricing power vão ver as suas margens de lucro comprimidas e, portanto, terão um cenário mais difícil para a frente. Portanto, as empresas que estão em setores mais zombie, com pouca saúde, num cenário de inflação, tenderão a ter ainda mais dificuldades do que aquelas que tinham no passado. E depois há setores que estão diretamente expostos à temática da inflação, nomeadamente quando ela vem das matérias-primas e de energia, como tem sido o caso, e esses setores tenderão também a ser beneficiados. Para terminar, a classe de alternativos e outros, basicamente classes que não são obrigações nem ações, mas que estão expostas aos ativos financeiros, aqui tenderemos a dar preferência às estratégias na parte acionista que seguem estratégias de valor relativo, long short, que tenderão a beneficiar deste ambiente de maior dispersão da evolução das cotações das ações e que com a menor liquidez no sistema tenderão a convergir mais para o seu valor intrínseco e menos para valores mais especulativos e, portanto, a beneficiar os gestores que sejam hábeis nessa arbitragem entre valores relativos. E depois também a parte de ativos reais, tanto imobiliário quer de infraestrutura, que, tal como na componente acionista, aqui será importante distinguir aqueles que têm contratos de arrendamento ou de rentabilidade desses ativos indexados à inflação e que permitam repercutir também o aumento dos custos nos seus contratos e nas suas rendas, de forma a também reduzirem o seu impacto da inflação nos seus valores dos ativos. Portanto, globalmente, esta é a nossa panorâmica para os vários classes de ativos. Fico bem à vossa disposição para as questões que, entanto, tenham para colocar. Entretanto, vou passar a palavra ao Filipe Silva, que nos vai então dar uma perspectiva de quem acompanha mais de perto o mercado de obrigações, que está, como vemos aqui, num ambiente um pouco mais complicado este ano, mas onde continuam a existir algumas oportunidades de investimento. Filipe. Bom dia a todos. Tal como a Mário referiu, vou-vos dar aqui um pequeno enquadramento sobre a evolução do mercado de dívida nesta nova fase do ciclo económico em que nos encontrarmos. A verdade é que o mercado obrigacionista, e tal como a Mário referiu, tem estado bastante pressionado pela questão da inflação. Inicialmente, os bancos centrais achavam que ela iria ser temporária, no entanto, ela tem provado de ser mais persistente, o que tem feito com que os bancos centrais tenham que fazer ajustes às políticas que vinham a adotar no passado. E do lado esquerdo podemos ver as projeções que existem neste momento para a redução dos planos de compras de ativos que os bancos centrais têm e que irão começar agora em 2022. Aliás, se nós pensarmos, combinarmos a inflação com um ciclo económico mais forte, com taxas de desemprego mais baixas e com dados económicos também bastante mais resilientes, percebemos que não podemos continuar
com os apoios que os bancos centrais estavam a dar, tanto aos países como às empresas, e de certa forma acabaram por sustentar bastante o mercado na fase em que nós tivemos de pandemia. Eles já iniciaram este processo, aliás a Reserva Federal foi a primeira a iniciar a retirada dos estímulos, o BCE também já o anunciou. Agora o difícil, e é isso que o mercado tem estado a pressionar um bocadinho os bancos centrais, como vocês vão ver nos gráficos a seguir, é o timing para a subida das taxas, porque temos aqui dois momentos. O primeiro momento será a retirada dos apoios e o segundo momento será a subida das taxas de juros. E isto irá ser feito num processo que irá permitir ao mercado normalizar os prémios de riscos entre os diversos intervenientes. A questão da inflação é muito importante, porque até termos uma normalização da taxa de inflação, o mercado irá estar sempre a pressionar os bancos centrais para subidas mais abruptas nas taxas de juros. Eles não o querem fazer dessa forma, aliás, os vários discursos que temos assistido, ainda ao último de Lagarde, foram nesse sentido, por isso convém não nos esquecermos de uma velha máxima que o mercado tem, que é don't fight the central banks, porque eles podem, mesmo num cenário em que a inflação também vai para extremos, podem não reagir como o mercado pensa. E daí é bastante importante nós irmos monitorizando o discurso dos bancos centrais e mesmo as atuações que eles vão tendo ao longo do tempo. Se virmos o que é que está a acontecer nesta fase de ciclo e esta pressão que eu estou a falar, aqui temos dois exemplos, temos o Bund a 10 anos e os Treasuries também a 10 anos. Podemos ver que o Bund a meio de dezembro estava negativo em 0,4%, neste momento já está em terreno positivo e mesmo os Treasuries já foram dali de 1,5% para os 2%, o que mostra que este grande movimento que tivemos já pode ter sido já a primeira fase para os bancos centrais terem espaço para ajustarem as taxas de juros. E é o que nós acreditamos, é que este primeiro movimento já tenha sido feito. Esperamos sim taxas mais altas nestes dois benchmarks a 10 anos até ao final do ano. Não acreditamos é que o movimento continue a ser tão abrupto, porque isso ainda vai causar maior stress no mercado. E que tipo de stress é que pode gerar? E olhando aqui um bocadinho agora para a dívida portuguesa e italiana, porque são dois países bastante endividados, o que é que nós assistimos? Olhando para o gráfico da esquerda, e se olharem para a parte de baixo, mostra o spread que Portugal tem versus a Alemanha, ou seja, já estamos a alargar o nosso spread. Portugal há 10 anos já está acima de 1%, Itália já está quase nos 2%, também vemos que esse diferencial também está a aumentar. Isto não é necessariamente mau, temos que nos lembrar que quando tivemos estes planos quantitativos e o apoio de todos os bancos centrais, os prémios de risco das geografias europeias era quase todo o mesmo, e ele não pode ser o mesmo, ele tem que ser diferente. Os países não apresentam todos o mesmo tipo de risco e o mercado neste momento está a normalizar. O que poderá ser mau no futuro é se tivermos um extremar destes prémios de riscos, porque aí passamos de uma crise que foi derivada de uma pandemia para uma crise novamente da dívida soberana, se as taxas escalarem muito. Não é nesse cenário que nós estamos. Acreditamos que estamos numa fase de normalização do ciclo económico. Iremos ter a prazo uma normalização na inflação, as taxas de juros também irão para terreno positivo, que é o normal no mercado, não é normal não estarmos com taxas negativas, e os prémios de risco irão sendo ajustados. Portanto, para os próximos meses, o que é que nós consideramos que os bancos centrais vão ter um papel bastante importante, e tal como têm tido na definição das suas políticas. Eles vão ter que fazer uma transição vão tentar fazer uma transição suave para um estado de crescimento que não seja inflacionário, para que os próprios agentes económicos consigam ir adaptando. A maior parte das casas do que nós temos vindo a ver aponta para valores de inflação bastante mais baixos no final do ano, até porque os preços da energia e a interrupção que tivemos nas cadeias de abastecimento devem normalizar, o que irá permitir também depois a suavizar esta pressão que está a existir nos bancos centrais. Iremos ter, como eu estava a referir, um equilíbrio nas curvas de taxas de juros também nas várias geografias, e acreditamos que não iremos para valores tão elevados como aconteceu em ciclos económicos anteriores. Na parte de crédito e na parte de dívida, e apesar de estarmos numa fase de subida de taxas e que é sempre mais crítica para quem investe
em obrigações, é preciso também nós percebermos que muitas das empresas que conseguiram chegar aqui estão com os seus fundamentais bastante mais suportados. Estão com os balanços mais resilientes, conseguiram se adaptar à pandemia, conseguiram se reestruturar e também muitas delas conseguiram emitir dívida com taxas historicamente baixas. Portanto, nós vamos ter neste momento, como vocês também vão ver um bocadinho à frente, um ajuste nos spreads de créditos para cada tipo de risco, mas os balanços estão bastante melhores. Então, onde é que nós achamos que deveremos estar a investir? Um dos grandes winners que poderá ser desta fase serão os bancos, e aqui nós optamos por escolher a dívida mais arriscada dos bancos, são as Tier 1 e as Tier 2. E porquê? Porque a margem financeira do banco vai melhorar bastante, estavam com margens financeiras bastante comprimidas ou negativas devido às taxas de juros que estavam em terreno negativo e que deverão começar a normalizar. Também é preciso perceber que as valorizações dos bancos e com o recurso ao crédito que tiveram estão muito mais resilientes e que irá permitir existirem algumas fusões ou mesmo aquisições. Aqueles que investirem também no negócio digital conseguirão ter uma margem operacional também bastante mais forte e eles dentro dos bancos também no início da pandemia que tinham criado bastantes provisões para fazer face a problemas que iriam ter que para já acabaram por não se materializarem, portanto mostra bem a robustez que eles têm neste momento. E de acordo com um estudo que a Natixis fez, por exemplo, o HSBC e o Intesa São Paulo poderão ser aqueles que mais irão beneficiar neste novo ciclo de subidas de taxas de juros. Outro tipo de crédito que nós também consideramos que está bastante interessante para investir é o mercado da yield. Se vocês virem aí nesse gráfico do lado esquerdo, a linha que está mais a roxa e acentuada são as emissões que nós tivemos no high yield europeu em 2021, ou seja, tivemos um recorde de emissões e este recorde de emissões permitiu às empresas da high yield financiarem-se com taxas historicamente baixas e reforçar bastante os seus balanços. Também houve uma procura bastante grande pelas emissões verdes e o que tem acontecido, aliás, tem sido uma tendência do mercado, sendo que muitas destas emissões têm vindo com prémios de riscos ligeiramente inferiores versus as outras dívidas que eram comparáveis. E se olharmos também do lado esquerdo, a verdade é que temos mais dívida emitida face ao que teríamos no ano passado. E pegando nesta questão da liquidez e olhando um bocado para o mercado europeu e americano, do lado esquerdo, podemos ver que as empresas apresentam um nível de liquidez muito mais elevado. Se olharem para a coluna das telecomunicações, elas neste momento têm uma vez mais liquidez do que a média que tinham entre 2017 e 2019, portanto, do healthcare tem, por exemplo, 3,5 vezes mais, e olhando para o gráfico da direita, podemos ver nas últimas duas colunas, naquele azul mais clarinho, o nível de liquidez que as empresas têm, e a parte mais azul é o nível de investimentos que fizeram. Portanto, também fizeram muito poucos investimentos, são empresas com balanços bastante mais robustos e que apresentam também uma yield to maturity bastante superior versus outras emissões de investment grade. Para perceber um bocadinho porque é que nós preferimos estes dois tipos de dívida, eu mostro-vos aqui uma emissão do Credit Suisse, que é uma emissão com dívida floater, a 3 meses mais um spread de 100 basis points, que nesta fase, mais ou menos desde dia 26 de janeiro até agora, acabou por cair 0,5%. E, no entanto, uma emissão do CaixaBank, é uma emissão sénior, de um rating elevado, é uma A-, tem 1,075 e caiu 2,43%. Se olharmos agora para a dívida da yield, vemos, por exemplo, aqui uma emissão do Commerce Bank subordinada ou uma emissão da Renault Sénior e vemos que elas acabaram por cair mais ou menos o mesmo que caiu a dívida de investment grade. A vantagem é que estas têm um cupom mais elevado e o investidor acaba por ter um yield to maturity bastante superior. E em suma, e pegando um bocadinho nos riscos e o nosso posicionamento, o que é que nós achamos que poderá ser o maior risco neste momento? É efetivamente as taxas de juros escalarem de uma forma muito mais rápida. Não sei se lembra daquele gráfico inicial, eu achava que o primeiro movimento já teria, grande movimento já foi feito, achamos que ele não pode continuar a ser a este ritmo.
A inflação não normalizar até ao final do ano também pode ser um grande risco que iremos ter no mercado, porque aí vai ainda criar mais pressão sobre os bancos centrais e, acima de tudo, nós vamos continuar a ter volatilidade no mercado. É um ano em que nós achamos que a volatilidade vai estar presente, várias variáveis vão estar em cima da mesa, mas acreditamos que ela não vai desaparecer facilmente. Em termos de investimento, tal como referi, o high yield, curto prazo, é muito importante, e também sermos seletivos nos nomes, não é de comprar tudo que o mercado tem. A mesma coisa na dívida coco ou nas híbridas que tanto algumas empresas apresentam, ou mesmo nos bancos. Os fallen angels foram aquelas empresas que sofreram os downgrades durante a pandemia e que agora, uma vez que reestruturaram os seus balanços, têm mais liquidez, podem vir a ter um upgrade na sua escala de rating. Dívidas com float, ou seja, taxas variáveis com indexante, e se efetivamente os riscos se materializarem, existir mesmo um sell-off no mercado, aí sim olhar para a dívida de investment grade, também ser seletivo, não é comprar tudo, mas e olhar para lá, porque como vimos naquele gráfico atrás, tínhamos tido já uma queda, por exemplo, de 2,5% na dívida sénior do CaixaBank. Portanto, se dívida daquele género cair ainda muito mais, então sim, serão opções para se investir. Iria-vos passar agora à minha colega Rina para vos dar um feedback do mercado acionista. Muito obrigada, Filipe. Olá, bom dia a todos. Vamos então agora olhar pela óptica dos mercados acionistas e vamos ver como é que poderemos enfrentar os desafios que nos vão ser aqui levantados neste ano. Só rapidamente para fazermos um overview daquilo que foi o ano passado, penso que ninguém discordará de que foi um ano muito bom para os mercados acionistas em geral, todos os índices a terminarem com rentabilidades bastante positivas. As únicas exceções foram mais no lado dos emergentes, nomeadamente a China e o Brasil, que acabaram por perder mais de 20%. Aqui uma palavra para as grandes tecnológicas, as chamadas... Rina, desculpa só interromper, não estás em modo de apresentação do teu slide, não sei se queres colocar em modo de apresentação em baixo. Estamos a ver o teu... Eu estou, por acaso. Estamos a ver o teu PowerPoint em modo normal. Mas está em apresentação, peço desculpa. É que deve estar a partilhar a janela errada, então. Despartilha e volta a partilhar a... Peço desculpa. Não há problema. Tens que tentar partilhar a apresentação que está em modo slideshow. Entretanto, aproveitava para relembrar a todos que têm à vossa disposição o chat, onde poderão colocar as vossas questões, onde já temos estado a receber várias questões. Agora sim, Rina, foi só no slide inicial e portanto, aproveitem para colocar as vossas questões, porque dentro de momentos teremos a sessão de perguntas e respostas para dar resposta a esses vossos comentários. Obrigado. Muito obrigada, Mário, pela nota. Portanto, como eu dizia há pouco, uma palavra para as grandes tecnológicas, as chamadas FANG, a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Alphabet e a Facebook, que agora se chama Meta. Eu trouxe aqui este gráfico da esquerda só para vermos que realmente o comportamento destas empresas que subiram no seu conjunto 37% em 2021 se distingue do resto das empresas tecnológicas americanas, muitas delas com crescimentos agressivos e ainda sem lucro, por exemplo, as Zooms, muitos dos negócios ganhadores de 2020 em 2021 ainda estiveram com algumas dificuldades, e o gráfico aqui da direita também para dar um bocadinho conta que estamos a níveis recorde em termos de percentagem entre capitalização bolsista mundial e o PIB mundial, portanto aqui a testar um pouco que os níveis de avaliação implícitos no mercado em 2021 estão realmente elevados. O início de 2022, como muitos estarão a assistir, não tem sido fácil para os mercados. Isto adveio, obviamente, da mudança de discurso por parte da Reserva Federal já desde o ano passado. Portanto, a inflação já não é temporária, já passou a ser persistente e, portanto, aqui a reação dos mercados acabou por ser imediata. Temos visto uma rotação bastante agressiva para as chamadas empresas value.
em detrimento das empresas que têm maior crescimento, no caso das tecnológicas também, que são consideradas como empresas de crescimento, mas também as empresas de qualidade que transacionam normalmente no mercado a múltiplos também mais elevados. Portanto, aqui uma mudança daquilo que aconteceu até agora, portanto, no ciclo anterior. De qualquer forma, acho que é bom desdramatizar este de-rating que temos visto na classe de ativos de ações. Isto acontece sempre que há subidas nas taxas de juros e, portanto, também este gráfico da esquerda mostra um pouco que acaba por haver sempre estas oportunidades de mercado nessas alturas. Neste momento estamos em plena época de resultados do quarto trimestre, portanto as empresas têm vindo a publicar os seus resultados. E uma das coisas que tem sido determinante é que realmente tem havido uma dicotomia grande entre as empresas que publicam bem e as empresas que decepcionam. E aqui este gráfico da direita traz exatamente aqui alguns exemplos das empresas americanas, nomeadamente nas Big Tech, em que as que publicam bem têm estado relativamente bem, apesar de serem um pouco mais penalizadas pela vertente de qualidade e crescimento que eu falava há pouco, mas, por exemplo, as que decepcionam, como foi o caso da Facebook e da Snap, como veem aqui, o mercado não dá tréguas e tem castigado fortemente estas empresas. Em termos de riscos para este ano, aquilo que eu destacaria é realmente, no caso macroeconómico, portanto, o actuar dos bancos centrais, portanto, o próprio efeito, por um lado, do tapering e, por outro, das subidas de taxas. Neste momento sabemos que nos Estados Unidos as subidas de taxas estão iminentes, mas será que a Europa vai seguir com certeza também? E depois outro aspecto a monitorar também é a parte chinesa, a desaceleração do crescimento económico na China. Como sabemos, a política de Covid-0 na China tem provocado aqui alguns distúrbios em alguns dados macroeconómicos na China, e será que essa desaceleração na China poderá contagiar outros países também a crescerem menos? Portanto, estes dois riscos mais importantes. Em termos microeconómicos, como já foi aqui referido várias vezes, a questão da inflação impacta de uma forma direta as margens, sobretudo daquelas empresas que não conseguem repercutir este aumento de custos para os seus clientes finais, e a questão nova este ano é mais relacionada com a inflação salarial e, portanto, temos que monitorar este aspecto. Depois, a nível geopolítico, todos sabemos que neste momento temos o pano de fundo das tensões entre a Rússia e a Ucrânia que têm pautado aqui o movimento dos mercados. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que realmente a história tem-nos mostrado que até agora a política monetária tem sido determinante para o comportamento dos mercados financeiros em geral e tem sido até um dos motores, não é? Desde a crise de 2008, 2009 temos tido esta bengala. Com a própria crise do Covid-19, isto voltou a acontecer, como sabem, os balanços dos principais bancos centrais cresceram em mais de 10 trilhões de dólares e, portanto, permitiram uma recuperação no mercado acionista bastante rápida e espetacular. E agora o que é que se vai seguir com a mudança de regime nesta política monetária? Portanto, os mercados acionistas, para continuarem a sua tendência ascendente, vão precisar de outro motor que ajude e que justifique esse comportamento. E, portanto, para nós, esse catalisador será a trajetória dos lucros e, portanto, no fundo, o mercado fica mais exposto a esta temática dos lucros para poder continuar a subir. Portanto, tudo que seja relacionado com suporte à atividade económica, como obviamente a política fiscal, que vai ter peso determinante agora que as políticas monetárias vão passar a ser mais restritivas, mas também a própria aplicação do excesso de poupanças, seja pelo lado do consumidor, que tem gasto menos por causa de todos estes lockdowns que tem havido, mas também pelo lado das empresas, que também têm feito menos investimentos e que agora estarão mais propícias a fazê-lo,
achamos que realmente é possível os lucros das empresas continuarem a crescer. Aqui, a título apenas ilustrativo, trago aqui algumas casas e daquilo que está, no fundo, descontado no mercado em termos de crescimentos de lucro por ação para este ano. Claro que o crescimento está lá, não há de ser na mesma magnitude que foi em 2021, também recordemos que a base de comparação de 2020 era muito fácil e, portanto, 2021 foi um ano recorde em termos de crescimento de IPS. Em 2022 vai ser bastante mais comedido, ainda assim, de crescimento na generalidade dos mercados e, portanto, permitirá um retorno positivo para os principais índices bolsistas globalmente. Aquilo que eu já referi há pouco nos riscos é que realmente sempre que há subidas de taxas pela Fed há um sell-off no mercado, portanto aqui quantificado entre 7% e 15% historicamente, e mesmo a própria diminuição de liquidez por parte dos bancos centrais também gera quedas no mercado, é o que nos mostra a história. Uma diferença importante desta vez é que os dados sobre o emprego, sobretudo nos Estados Unidos, ainda estão muito robustos, portanto, há aqui uma alavanca adicional que poderá suportar um forte consumo e, portanto, estes sell-offs de mercado podem ser mais contidos, digamos assim. Num contexto também de inflação elevada e taxas de juros a subir, as empresas defensivas são normalmente mais vulneráveis porque são vistas como bond proxies e acabam por fazer underperformance. Portanto, um mix entre empresas cíclicas, mas empresas boas, saudáveis, rentáveis, a crescer, parece aqui um bom compromisso entre estas duas temáticas. Portanto, aqui para concluir o nosso posicionamento para este ano, portanto, realmente o ano vai ser bastante mais volátil do que o ano anterior. Temos aqui algumas incertezas em cima da mesa, quer relativamente às cadeias de fornecimento que ainda não estão totalmente normalizadas, as próprias preocupações relativas à inflação, agora até na parte dos salários, a mudança do regime na política monetária que vai realmente acontecer e depois a parte do Covid também não podemos esquecer ainda, para já parecem as coisas estar mais calmas nesse campo, mas a pandemia ainda não acabou e é preciso estarmos atentos. De qualquer forma, achamos que vai ser um ano de crescimento global em termos económicos no mundo, suportado por aquelas questões que eu referi há pouco, excesso de poupança nas famílias, mas também pelo lado das empresas terem vontade de investir, querem em investimentos verdes, infraestruturas e os próprios estoques que estão baixos, e é preciso realmente monitorizar esta questão da pressão sobre as empresas, portanto, que não conseguem passar o aumento de custos para os seus clientes, mas parece-nos realmente ser possível o mercado virar-se completamente para a expectativa de aumento de lucros e este aumento de lucros parece-nos bastante realista. Portanto, o que nós vamos fazer é o que temos vindo a fazer até neste mês de fevereiro, é aproveitar estas quedas de mercado provocadas por esta política monetária mais restritiva como oportunidades de compra, portanto, compraremos nestes momentos, mas admitimos que cada vez mais a seleção de empresas será muito importante, portanto, não vamos disparar para todos os lados, temos plena noção que temos de escolher empresas de grande qualidade, empresas com balanços sólidos, geradoras de cash flow, rentáveis, a crescer, talvez aqui um tilt para a baixa intensidade laboral, para que não estejamos tão expostos à questão da inflação salarial e, obviamente, a questão mais importante é o pricing power e, portanto, aqui a competência destas empresas em conseguir repercutir no aumento de preços e este aumento de custos. Portanto, aqui alguns exemplos de setores onde devemos nos bem a escolher empresas com estas características, a tecnologia, se calhar não tanto nas big techs, mas mais no lado de empresas um pouco menos conhecidas, mais mid-cap. No lado da indústria também, para termos aqui um pouco mais de ciclicidade no portfólio, até porque esta vertente mais value
chama um pouco mais a que haja mais ciclicidade no portfólio. Na parte dos materiais, tudo o que seja relacionado com investimentos verdes e edifícios eficientes, toda essa parte de infraestruturas mais viradas para melhoria de eficiência energética e ambiental, e depois o setor de turismo e lazer, que finalmente parece estar a dar aqui alguns sinais de retoma depois de 2 anos de pandemia. Em termos de zonas geográficas, privilegiaríamos a Europa, onde a restrição nas políticas monetárias ainda está um pouco mais atrasada do que nos Estados Unidos, se bem que o discurso também mudou este ano. De qualquer forma, obviamente os Estados Unidos é um mercado importantíssimo, nunca podemos deixar de investir neste mercado e, portanto, está aqui mais numa situação neutral, assim como a Suíça. Como setores que nós tipicamente não investimos por não vermos grande valor para o longo prazo, situa-se, por exemplo, o setor petrolífero, que até é um setor que neste ambiente funciona bastante bem, até porque estamos com uma crise de energia e, portanto, é um setor que tem funcionado bem. Taticamente, é um setor que pode fazer sentido. A longo prazo é que, para nós, sendo um setor pouco verde, e talvez optaria aqui, no caso da energia, por energias mais renováveis e, portanto, menos para o lado do petróleo. No caso da banca tradicional, que também é um setor que beneficiaria deste ambiente de aumento de taxas de juros, é um setor muito regulado, evitamos estar expostos a setores que estejam tão regulados e que, no fundo, veem os seus modelos de negócio um bocadinho a ser substituídos por outros disruptores, como é o caso na banca, e, portanto, preferimos também não ter estes investimentos numa ótica de longo prazo. E pronto, e depois destacaria em termos de geografia o Reino Unido, um pouco menos apetência por este mercado, tem muitos setores relacionados com empresas mineiras e um pouco mais cíclicas, apesar de até estar a funcionar bastante bem este ano, e ainda parece-nos um pouco cedo entrarmos no mercado chinês, nomeadamente pelas questões regulatórias que ainda não percebemos totalmente como é que vão terminar. E passava agora a palavra ao Mário para a conclusão. Mário. Olá, obrigado a todos pela apresentação e, acima de tudo, obrigado a todos os que estiveram a acompanhar ao longo destas 3 apresentações e que nos têm feito chegar inúmeras questões, tornando esta apresentação muito mais interessante. Vamos entrar agora numa parte, então, mais interativa e não tão unidirecional, e vamos falar aqui um pouco os 3, encaminhando um pouco a nossa conversa à luz das questões que temos vindo a receber. Um dos temas que tem efetivamente suscitado maior interesse por parte de quem nos está a acompanhar é a evolução das taxas de juros, da política monetária dos bancos centrais e da inflação, quais são os impactos que isso pode vir a ter nos investimentos em 2022. Será que isso poderá ser a causa para um sell-off? Será que o que é que se entende por inflação normalizada? E, portanto, para dar um pouco também de descanso à Rina, começaria pelo Filipe, questionando-lhe qual é a perspectiva que ele tem e que lê no mercado relativamente à evolução das taxas de juros definidas pelos bancos centrais, nomeadamente o BCE e a Fed, ao longo de 2022, e também como é que considera que a inflação vai evoluir ao longo do ano, sendo essa a pergunta que toda a gente gostaria de ter a resposta, mas no fundo partilha um pouco connosco a tua opinião. Um bocadinho então de brincadeira, as previsões do nível atual de taxas de juros têm sido, nos últimos anos, aquele onde eu tenho visto mais analistas e mesmo os bancos centrais a falharem. Tem sido mesmo muito difícil porque o mercado tem sido muito dinâmico mas por outro lado não temos tido ao longo dos anos a inflação que queríamos ter. Neste momento, e de acordo com algumas previsões, nós consideramos que as taxas dos 10 anos no mercado americano poderão andar no final do ano entre os 2,25 e os 2,5.
podem até escalar um bocadinho acima, mas acho que esse seria o valor que seria razoável para o mercado, e para não gerar o tal sell-off como o mercado, como o Mário referiu. E no caso dos bundes, seria vermos os bundes mais ou menos entre os 0,30 e os 0,60, mas iria mais perto dos 0,60, seria o razoável de ajuste a ser feito. No entanto, não nos podemos esquecer que os bancos centrais estão um bocadinho diferentes do que estiveram no passado e de quando existiu mesmo o tapering. Eles na altura tentaram antecipar o mercado e neste momento eles estão um bocadinho num modo que é data dependency, ou seja, eles vão olhar para o mercado e vão atuar em função de que o mercado lhes der margem para. Eu acho que esta nova postura é propositada, ou seja, eles fazem para ganharem tempo, para darem também tempo aos intervenientes no mercado financeiro para irem ajustando os prémios de riscos e para não serem eles os que vão causar um maior stress na dívida ao se anunciassem já que iam subir 4 ou 5 ou 6 vezes as taxas. Assim, vão fazendo paulatinamente e dá tempo a todos os intervenientes de se ajustarem. Relativamente à inflação, que também é aquela pergunta que tem sido muito difícil de prever, mas a verdade é que neste momento, se olharmos às expectativas de inflação a 5 anos, daria para a zona euro elas estarem mais ou menos a 2% e nos Estados Unidos a 2,5%, ou seja, nós achamos que ainda vamos ter este pico este ano, vai normalizar, mas que no início de 2023 devemos vir para valores médios e no caso da Europa para os valores que o BCE tanto deseja. Obrigado. Também temos aqui algumas questões relativamente ao BCE e o que poderá condicionar o desejo que o BCE manifestou na última reunião de vir a subir taxas, dando resposta querendo pelo menos alguma liberdade e opcionalidade nessa decisão. Eu relativamente a isso, reitero aquilo que a Lagarde tem dito, que também só vai subir taxas quando incorporarem nas projeções de inflação a médio prazo valores que mostrem que a inflação está suportada e sustentada ao nível do seu objetivo, que é os 2%. E curiosamente a última reunião do BCE ficou marcada por um discurso mais duro em relação à inflação, que fez com que o mercado ajustasse rapidamente as suas expectativas em relação às taxas, com um grande sell-off na parte de obrigações. Eu creio que isso foi propositado por parte de Lagarde e dos restantes governadores. Aliás, essa situação acho que fica evidente pelo facto de ao longo de toda a sessão de perguntas e respostas, a Lagarde se ter focado sempre na inflação headline e não na core, que é a inflação que normalmente rege a política dos bancos centrais. Fixou-se no valor de 5,1 do último mês para exatamente colocar um foco que estavam preocupados com a inflação. Creio que teve o efeito desejado, que foi uma incorporação das novas expectativas nas taxas de juros que o Filipe referiu. Os agentes ajustaram-se e depois veio rapidamente arrefecer um pouco os ânimos, dizendo que esta subida de taxas vai acontecer de forma gradual e também ao mesmo tempo houve uma fuga de um draft daquilo que serão as projeções económicas a ser divulgadas na reunião de março, onde as expectativas de inflação de 2023 e 2024 ainda não estão nos níveis pretendidos, colocando aqui um pouco uma acalmia no mercado, e isso poderá ser, acima de tudo, aqui alguém questionava o que é que poderá fazer com que o Banco Central não suba taxas este ano. Será, se caso continuem a acreditar que as expectativas de inflação não estão ancoradas nos 2% no médio e longo prazo, sendo que este fenómeno, apesar de não ter sido tão temporário como inicialmente previsto, não é suficientemente duradouro para ir além de 2-3 anos de duração. Relativamente à inflação nos Estados Unidos, que é, como há pouco dizia, provavelmente a economia, onde a situação está
menos controlada, fruto de um programa fiscal bastante agressivo para relançar a economia, que está a ter o impacto antecipado na economia, mas não antecipado, ou seria apenas um risco na altura do seu lançamento, a questão da inflação. Necessitará aqui de alguma atuação do Banco Central, mas também há aqui alguns efeitos base que ao longo dos próximos meses vão automaticamente contribuir para uma amenização do problema inflacionista, que está neste momento em valores muito extremos. Aqui o risco seria a manutenção da inflação nestes níveis extremados, que não nos parece cenário central, mas caso isso acontecesse, aí sim teríamos que apostar numa postura muito mais agressiva de parte da Reserva Federal, que poderia causar esse sell-off mais marcado nos mercados acionistas. Para já, aquilo que nos parece mais verosímil será uma redução gradual da inflação ao longo dos próximos meses, acima de tudo assente em efeitos de base mais favoráveis. Com salários a crescer em torno dos 5-4%, será difícil que a inflação nos próximos 12 meses baixe muito desses valores, mas a partir do momento em que está nessa rota de convergência para os níveis do Banco Central, eles poderão atuar de forma mais calma, porque terão a tendência a seu favor e têm tempo para convergir para os 2%, porque também falharam esse target no passado durante vários anos e, portanto, a nova postura da Fed é nesse sentido. Isso é uma novidade face àquilo que aconteceu no passado e que, no fundo, compraram aqui um pouco mais de tempo para poderem reagir, e isso poderá significar que neste momento o mercado estará já a descontar demasiadas subidas, uma postura demasiado agressiva em 2022, e isso poderá ser uma válvula de escape para que o mercado possa aliviar um pouco. E por fim, acrescentava só, antes depois de colocar também aqui algumas questões à Rina, que nós entramos em 2022 com um prémio de risco da parte acionista que não estava muito comprimido, portanto aos níveis da mediana histórica, e portanto se as yields a 10 anos subirem um pouco, há aqui algum espaço na parte do Equity Risk Premium para comprimir, e que poderá ser justificado pelo maior crescimento económico e pelo maior dinamismo da economia, que não nos podemos esquecer que os lucros das empresas são, acima de tudo, dependentes do crescimento nominal do PIB, e quando temos uma economia a crescer 4% em termos reais, mais 6 ou 5% em termos de inflação, temos vendas das empresas a crescer em média 10%, o que nominalmente, o que para as empresas que consigam ter alguma capacidade de conter os custos ou de os repassar para os seus clientes, acaba por ser um cenário bastante benéfico para os acionistas, que veem sim também o valor da sua dívida ser deflacionada. E passando então um bocadinho para a Rina, neste cenário em que temos efetivamente a política monetária a movimentar-se com alguma volatilidade, quais são os setores que consideras que possam ter o maior pricing power e que serão as melhores apostas? E se vês aqui algum risco de mais algum sell-off este ano, ou se vamos manter-nos neste nível de volatilidade com correções de 10%, um ano mais volátil do que 2021, mas sem termos propriamente um bear market. Respondendo primeiro à questão da parte do pricing power, que eu referi em várias ocasiões na apresentação, é de facto importante escolhermos empresas e setores onde isso seja possível. Tipicamente, empresas onde a empresa vende, o benefício que o consumidor retira pelo facto de comprar aquele produto ser insensível ao preço, portanto, tudo que seja procura inelástica ou pouco elástica ao preço, são, diria, setores que têm esta característica de terem fortes pricing powers. Um setor que eu gosto muito e que é exemplificativo dessa situação é o setor dos bens do luxo, em que, para além de termos vários dados macroeconómicos, mega tendências sociais, também a contribuir para esse setor, como por exemplo o poder de compra na China,
Temos também a questão realmente importante de que quando o cliente escolhe a marca X ou a marca Y, ele quer aquele produto porque é aquele produto que lhe vai satisfazer a necessidade do status ou daquilo que ele procura para colmatar a sua necessidade e até são produtos que muitas vezes estão inversamente relacionados com o aumento de preços. Portanto, quanto mais alto o preço, maior a desejabilidade por esses produtos, não é? Portanto, eu diria que esse setor parece-me muito óbvio. Portanto, setores em que haja marcas fortes também conseguem repercutir este aumento de preços de forma quase sem o cliente se aperceber propriamente e, portanto, diria que são bons setores. Há outra vertente também onde possamos olhar, que é a parte das barreiras à entrada nos negócios. Portanto, quanto mais poder monopolístico tiver uma empresa num determinado setor, eu diria que nesse setor também estaria bem posicionada para ter um pricing power. Há várias empresas no setor tecnológico que têm estas características também, por exemplo, os chamados mini monopólios, e, portanto, estas empresas também nestes setores poderão ter uma dependência tal do seu produto aos seus clientes que conseguem repercutir com facilidade os seus preços. Relativamente aos sell-offs que perguntas, é exatamente isso. Eu acho que vai ser um ano em que a volatilidade está a um nível que nós não temos estado realmente habituados. 2019 foi um ano calmo, 2021 foi um ano calmo, mesmo 2020 teve aquela queda abrupta em março, mas depois acabou por ser um ano relativamente calmo e, portanto, 2022 avizinha-se como sendo um ano de maior volatilidade e mais sell-offs e recuperações no mercado. Portanto, eu não vejo de forma negativa termos esta volatilidade a aumentar, porque são oportunidades de compra, e acho que o mercado vai andar um bocadinho aqui assim mais lateral, a não ser que haja outro evento exterior que faça com que estes sell-offs se tornem um pouco mais repentinos e mais abruptos, digamos assim. Obrigado. Temos, apesar de já estarmos em cima do tempo, temos aqui ainda mais algumas perguntas, temos bastantes, não vamos conseguir responder certamente a todas, mas vamos tentar ainda fazer mais uma ronda com mais uma ou duas perguntas antes de terminar. Relativamente a obrigações Inflation Link, Filipe, vês que seja uma oportunidade para proteger a inflação ou preferias estar investido, por exemplo, em liquidez ou outro tipo de instrumento? Qual é a tua opinião relativamente ao investimento em Inflation Links nesta altura do mercado? Eu não sou propriamente o investidor mais ávido para as Inflation Linked, até porque se eu considero que a inflação vai normalizar e estabilizar até para o final do ano, acredito que podemos ter aqui uma janela de oportunidade, mas não seria uma posição para ter até ao prazo final da obrigação. Ou seja, eu gosto muito de comprar obrigações sempre numa ótica de olhar para o investimento para todo o prazo do mesmo. É verdade que se o preço acabar por subir muito, posso optar por vender. No caso das Inflation Link, e se a inflação efetivamente normalizar, podemos ter aqui uns meses em que vai funcionar, mas depois irão tender para uma correção. Por isso, seria um investimento meramente oportunístico nesta fase de mercado, sendo que com os picos que já temos tido na inflação, se calhar teria sido um investimento que tinha funcionado antes, não é? Ou seja, para quem achasse que a inflação iria ser mais persistente, aí sim teria conseguido ter o upside que estas obrigações acabam por dar. Sim, eu aqui reiterava que as obrigações Inflation Link tendem a beneficiar com as surpresas de inflação e, portanto, quando as expectativas de inflação já estão elevadas, para que o investimento seja interessante, a inflação posterior tem que ser ainda superior às expectativas que já existem no mercado e, portanto, o investimento acaba por ser sempre mais interessante numa altura em que as expectativas de inflação estão mais baixas. Neste momento começa a ser um cenário em que
é um investimento que já começa a ter também algum risco de downside. E encaixava um pouco isto também aqui com outras questões que temos aqui relativamente a matérias-primas, commodities, para passar também um pouco aqui a nossa visão relativamente a esta temática. Em termos, por exemplo, do ouro, acaba por ser um pouco também um hedge, uma cobertura de risco de que uma situação em que os bancos centrais deixam a inflação correr por si e não atuam. A partir do momento em que os bancos centrais começam a atuar, aí o investimento em ouro tenderá a ter menos valor em termos relativos, porque começa a haver uma alternativa de investimento em moeda forte e com uma remuneração de uma taxa de juros, portanto o custo de oportunidade de ter ouro começa a ser menor e, portanto, o ouro acaba por funcionar bem num cenário em que se acredita na perpetuação da monetização da dívida através dos bancos centrais. Isso a médio e longo prazo será quase um fator estrutural das economias desenvolvidas, mas nesta conjuntura em que os bancos centrais estão-se a demonstrar mais combativos à inflação, o ouro poderá ter aqui, no curto prazo, um período menos interessante, mas estruturalmente continua a fazer sentido nas carteiras para proteger efetivamente essa situação de monetização das dívidas que deverá continuar a ocorrer a longo prazo. E depois temos a questão dos metais industriais, que deverão continuar a ser suportados pelos programas de investimento fortes que existem a nível global, quer os planos de investimento público, quer o investimento privado que está a acelerar. Depois de alguns anos mais adormecido pelas questões pandémicas, houve bastante investimento que foi adiado e que agora, com o aumento de confiança dos agentes privados, vão continuar a performar bem, e portanto a exposição a estas matérias-primas acabará por ser benéfica. E depois temos o setor energético, que é sempre um setor à parte, dependendo sempre muito das questões geopolíticas, mas não só. Vamos ter também aqui a questão da transição energética, que deverá continuar aqui a lançar alguns desafios sobre o setor e que no médio prazo pode continuar a pressionar ou pelo menos manter o preço de petróleo nos níveis elevados a que temos assistido. Continuamos a achar que não vai continuar a acelerar ao ritmo que acelerou nos últimos anos, até porque partiu de uma base muito baixa, inclusive de zero, na altura da pandemia, e portanto os efeitos base aí são muito importantes para a inflação. Agora, se o preço do petróleo estabilizar neste nível, que é um nível elevado, mas estabilizar neste nível, os impactos futuros na inflação será um contributo de zero, o que vai contribuir também para que a inflação tenda a normalizar a prazo. Ainda um pouco relativamente a esta temática da inflação, e agora dirigindo um pouco mais aqui à Rina, na parte acionista tem-se assistido um bocadinho a rotação de growth para value. Na parte de value já referi um pouco aqui a questões de basic resources, relativamente, e de energia. Relativamente à banca, outro setor value importante. Queres partilhar connosco o que é que consideras relativamente a este setor e se consideras ser uma oportunidade neste contexto ou tens alguma reserva relativamente ao setor? Exatamente. Realmente, como viram há pouco no posicionamento, a banca tradicional como setor até está em underweight. Eu vou explicar um pouco melhor esta visão. É uma visão mais de longo prazo. Tipicamente, não gostamos de investir em empresas que dependem de um fator externo. No caso da banca, depende realmente do rumo da taxa de juros, não é? Que até agora não tem funcionado e só agora vai começar a ser mais benéfico para este setor, mas mesmo as próprias componentes do negócio da banca tradicional, temos algumas dúvidas, e é por isso que é um setor altamente regulado, também, que foi outra característica que eu referi, e é um setor que tem tido um custo legacy muito elevado face às alternativas que existem neste momento no mercado, de banca muito mais ágil, de banca digital, de empresas de pagamentos. Portanto,
Eu gosto do setor financeiro, acho que é um setor, obviamente, que vai beneficiar desta conjuntura de aumento de taxas de juros. Taticamente, a banca tradicional faz sentido, até pela questão dos dividendos que vão ser praticamente aumentados no setor como um todo, mas a longo prazo prefiro estar em negócios mais ágeis, melhores e, portanto, se calhar no setor financeiro preferir empresas que estejam na mesma expostas ao benefício do aumento de taxas de juros, e posso dar alguns exemplos. Por exemplo, temos em carteira empresas como a American Express, a Visa, a Mastercard. Todas essas empresas beneficiam desta mesma tendência, empresas de seguros. Portanto, estar exposto ao setor, eu diria apenas a parte da banca tradicional, em termos de negócio em si e em termos do custo do legacy que este setor tem, para não falar custos com pessoal e tudo o resto também, que é um setor em que demora muito a agilizar as coisas, até porque é altamente regulado. Eu diria que para longo prazo eu acho que é um setor menos interessante devido a estes negócios mais disruptores. Agora, taticamente, no curto prazo, faz obviamente sentido estarmos expostos a este setor. Não sei se respondi à tua pergunta, Mário, mas era um bocadinho esta a minha ideia de separar um pouco o tático do longo prazo, e no longo prazo o que nós queremos é estar em bons negócios, e portanto a banca tradicional não me parece que preencha propriamente todos esses critérios de bons e ágeis negócios, que é o que nós queremos. Respondes sim, obrigado, Rina. Creio que foste bastante clara. E como já vamos com cerca de 11 minutos depois da hora, tentamos dar resposta ao máximo número de questões. As questões não respondidas poderão depois ter algum seguimento posterior, mas mais uma vez queria agradecer não só aos meus colegas do webinar, Rina e Filipe, muito obrigado, como a todos aqueles que nos acompanharam ao longo destes 70 minutos. Foi muito interessante ver que tivemos efetivamente bastantes questões e bastantes interações, e gostaria de dar resposta a uma última questão para terminar. De nota que esta apresentação vai ficar disponível e será partilhada o link para acesso à mesma, e portanto poderão depois revisitar e ver melhor ou ouvir algo que tenham percebido, que eu tenho mais interesse a rever. Muito obrigado a todos e despeço-me por hoje, e certamente que vamos voltar em breve.